Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está por aqui para trazer os destaques da agenda da Rosa Riscala para essa quinta-feira, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. A reação do Tesouro Americano à disparada dos juros longos roubou a cena ontem e trouxe alívio aos mercados globais, mas não eliminou as dúvidas sobre a trajetória das taxas. Depois do rendimento do T-Bond de 30 anos superar os 5,3% e atingir o maior nível desde 2007, o Tesouro dos Estados Unidos decidiu dobrar de 2 bilhões para 4 bilhões de dólares por operação as suas recompras de treasuries de 10 a 30 anos, para dar uma suposta liquidez ao mercado. A reação nos mercados foi imediata, né? As taxas dos vencimentos longos despencaram, o dólar perdeu força e o alívio se espalhou aí pelos demais ativos globais. Oficialmente, o Tesouro Americano disse que a medida pretende dar maior liquidez a esses títulos longos, mas o anúncio inesperado foi interpretado pelos analistas como um sinal de desconforto aí com a escalada recente das taxas, o que vinha desafiando o Fed. Os especialistas do banco ING, eles avaliaram que se a intenção fosse para apenas melhorar a liquidez, a mudança ela teria sido anunciada há 2 semanas, junto com o comunicado trimestral de refinanciamento da dívida americana. Na prática, o recado ao mercado foi de que a pressão sobre os juros longos já estava passando dos limites. Mas a leitura predominante aí entre os investidores é de que a intervenção do Tesouro Americano pode aliviar o estresse, como de fato aliviou, mas não muda a tendência estrutural da dívida americana. Além do quadro fiscal, com déficit nominal aí de cerca de 6% e uma dívida que acaba de romper os 40 trilhões de dólares, a resiliência da economia e os pesados investimentos em inteligência artificial continuam sustentando essas taxas longas em níveis elevados. As empresas de tecnologia também têm emitido grandes volumes de dívida, aumentando aí a disputa com o governo por capital justamente nesses vencimentos mais longos. Daí o consenso entre os analistas de que a medida dificilmente deve alterar de forma duradoura a trajetória das taxas longas. Ainda há dúvidas também sobre o efeito inflacionário dessa intervenção. Alguns analistas temem que o aumento das recompras acabe alimentando a liquidez e as pressões sobre os preços. Essa leitura, inclusive, ajudou a impulsionar o preço do ouro ontem, quase 3%, e voltou a superar os 4.500 dólares por onça Troy, Débora. É isso, Theo. E essa intervenção do Tesouro acabou roubando a cena, né, da ata do Fed, que já chegou com validade vencida, digamos. Além de ter sido ofuscada pelo Tesouro, a ata do Fed de fato chegou velha, né? Porque ela não captou os dados mais fracos que foram divulgados aí após a reunião de julho e que afastaram a possibilidade dos juros subirem em setembro. O documento ele mostrou que os membros do Banco Central americano estavam bem mais inclinados a realizar uma alta dos juros naquela reunião, embora só tenham sido registrados 3 votos nesse sentido. Diversos dirigentes defenderam uma elevação de 0,25 ponto percentual e vários deles avaliaram que um aperto adicional poderia ser necessário se a inflação não cedesse, segundo a ata. Entre os membros mais preocupados, né, havia a avaliação de que seria melhor agir logo do que correr o risco aí de precisar de um aperto mais intenso e custoso adiante. O desconforto com a inflação, portanto, ia bem além dos 3 votos de dissidentes formais, os votos que foram registrados na ata. Mas essa fotografia foi tirada antes dos dados mais fracos de emprego, né, do payroll, da atividade e da inflação que foram divulgados desde julho para cá. Por isso, né, apesar dessa sinalização mais hawkish, a ata não alterou as apostas do mercado aí de que os juros serão mantidos também na reunião de setembro. Segundo o levantamento do CME Group, a probabilidade de manutenção dos juros em setembro subiu ligeiramente depois da ata, de 63,9% para 65,4%. Já para a reunião de outubro, o mercado ainda está dividido. 52,4% acreditam em instabilidade, enquanto 40,7% projetam aí uma alta de 0,25 ponto percentual. Parte do mercado também considera que seria necessário um mercado de trabalho mais forte e inflação mais elevada para justificar uma alta de juros nesse ano. Vale a gente lembrar que não há que há pelo menos aí duas fontes de risco, né, para a inflação que precisam ser monitoradas, né? Temos o boom da inteligência artificial, que já encarece os chips,
a eletricidade e outros custos dos data centers, e temos a guerra no Oriente Médio, que pressiona principalmente os combustíveis, Débora. Pois é, e por falar na guerra, Donald Trump resolveu subir o tom contra o Irã e agora escalar uma nova frente dessa guerra, né, Theo? Pois é, Débora, né? Além da guerra militar propriamente dita, o Trump anunciou uma guerra econômica contra o Irã, com sanções que vão além das fronteiras do país. A ideia é pressionar os países e as empresas estrangeiras que ajudarem o regime dos ayatollahs a contornar o isolamento que foi imposto aí pelos Estados Unidos. O pacote mira justamente os canais usados para manter o petróleo iraniano em circulação, como contrabando, registro de navios, empresas de fachada, linhas de swap, casas de câmbio e transferências financeiras. O presidente americano prometeu enormes consequências econômicas também para governos, para instituições financeiras e empresas que fornecerem algum tipo de apoio ao Irã. A nova ofensiva veio depois que o Trump afastou aí qualquer perspectiva imediata de uma retomada das negociações com os iranianos. O Trump disse que poderá voltar a conversar com o governo de Teherã em algum momento, mas que não pretende fazer isso agora, porque a situação dos Estados Unidos na guerra está muito boa, segundo ele. E voltou a afirmar que Washington controla o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, o petróleo volta a subir mais de 2% nessa manhã, com o barril do tipo Brent já se aproximando da casa dos US$ 94. Do lado iraniano, fontes próximas ao regime disseram ao Financial Times que o governo de Teherã já considera a retomada da guerra como uma questão de quando vai acontecer e não se vai acontecer. Inclusive, essas fontes afirmaram que o Irã estuda atacar instalações militares americanas localizadas no sudeste da Europa, caso os Estados Unidos ampliem essa ofensiva. Entre os possíveis alvos de ataques estariam bases na Bulgária e no Chipre, além de cabos submarinos de fibra ótica que passam por baixo do Estreito de Hormuz. Enquanto a guerra continua no Oriente Médio, vamos falar rapidamente da agenda de indicadores para hoje, que está bem tranquila. Nos Estados Unidos, teremos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, que sai daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Também por lá saiu agora há pouco o balanço da gigante do varejo, Walmart, que trouxe um lucro ajustado de 81 centavos de dólar por ação, acima da previsão dos analistas, que era de 74 centavos de dólar. A receita somou 187,9 bilhões de dólares no trimestre, com uma alta de quase 6% na comparação anual, e também acima da previsão dos analistas, que era de 186,7 bilhões de dólares. E na China, o Banco Central, o PBOC, manteve as principais taxas de juros inalteradas, conforme já era esperado. A taxa de referência para empréstimos, a chamada LPR para um ano, ela foi mantida em 3%, e a de 5 anos continua em 3,5%. Ambas as taxas permanecem nesses mesmos níveis desde maio de 2025, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada, então, Theo. Boa quinta-feira para você. Até amanhã. E amanhã, tchau, tchau.